Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Nova IMS. É um dia que nós preparámos exclusivamente para vocês, para conhecerem a faculdade, conhecerem os nossos cursos, alguns dos nossos professores e também dos nossos alunos. Portanto, acima de tudo, divirtam-se, esperamos todos que gostem. Infelizmente o nosso diretor não pode estar presente hoje, mas não deixou de nos deixar uma mensagem. Se isto correr bem, vai dar agora a mensagem. Bem-vindos à Escola de Gestão e Ciência de Dados da Universidade Nova de Lisboa. Esta é a escola que trabalha com dados, que desenvolve competências analíticas e que hoje tem aqui a oportunidade de poder desafiá-los a considerá-la como uma possibilidade para a construção da vossa carreira, do vosso futuro, numa área que é hoje emergente. Como pegar em algo que é abstrato, como desenvolver capacidades analíticas e depois colocar no mundo em transformação acelerada este enorme potencial ao serviço da sociedade, ao serviço das organizações onde poderão vir a trabalhar e mais também ao vosso próprio serviço, ao serviço de desenvolvimento das vossas carreiras. Ao longo do dia que vão estar aqui, vão poder conhecer não apenas o espaço, mas também a nossa comunidade, uma comunidade vibrante, onde todos estamos empenhados em cumprir o nosso lema, dados com propósito. E, portanto, mais do que adquirir competências, queremos ir mais longe. Queremos ter um impacto positivo nas vossas vidas, na comunidade onde estamos inseridos e nas organizações onde um dia irão trabalhar. E é isso que nos move diariamente, é isso que eu espero que descubram ao longo do dia que vão passar aqui hoje, com quem vão conhecer, com os laboratórios que aqui estão, com os projetos que construímos e com as pessoas que aqui trabalham, os nossos colaboradores, os nossos professores, os nossos alunos. Uma comunidade vibrante, bem disposta, que certamente os saberá acolher durante o dia que aqui vão passar. Portanto, não era só eu que dizia, o nosso diretor também, portanto, a ideia é que nos divertimos hoje. Passo então a palavra à professora Manuela Farício, pró-reitora para a Inovação Pedagógica. Professora. Muito obrigada, Beatriz. Muito boa tarde. Isto é a seguir ao almoço. Boa tarde. Muito melhor. Muito boa tarde e bem-vindos à Nova IMS e à Nova como um todo. É com muito prazer que estou aqui em vários papéis, em papel de professora da IMS, de pró-reitora para a Inovação Pedagógica e também como antiga aluna desta casa, que é a minha alma mater. Ora bem, a inovação pedagógica é um tópico que vos vai-vos dizer alguma coisa, porque vocês vão perceber que aqui nesta casa e na Nova em geral há aqui uma aposta muito grande na formação dos professores. Inovar pedagogicamente quer dizer que os professores aqui ensinam de maneira diferente. São muito mais envolvidos, são muito mais alegres, então na IMS são super alegres, porque não é porque sejam umas pessoas que não saibam que isto é difícil e que têm aqui exames, etc., e muita coisa para estudar, mas são pessoas que ensinam e utilizam técnicas de ensino que vos ajudam a aprender mais facilmente coisas muito difíceis. E, portanto, é um pouco para isso que eu aqui estou, para vos falar que, de facto, a Universidade Nova de Lisboa aposta na formação dos professores e aposta desde sempre, e neste momento estamos a desenvolver bastantes cursos para que os professores tenham uma adoção de técnicas que fazem com que os nossos alunos aprendam e gostem do que estão a aprender e gostem de aprender, acima de tudo. E, portanto, há aqui uma questão que é esta parte da formação. Depois há aqui uma outra questão que vai para além da inovação. Não basta inovar e vir para as aulas com novas técnicas e novas estratégias de pedagogia ou novas estratégias de ensino. Também é importante aprendermos e melhorarmos. Portanto, e é por isso é que a Nova IMS anda sempre a mede muitas coisas. Para quê? Não é porque gosta de fazer micromanagement, é porque gosta de melhorar. E, portanto, nós
Normalmente, de um ano para o outro, vamos verificar aquilo que correu menos bem, vamos melhorar o que correu menos bem e vamos continuar a fazer ainda melhor o que já fazíamos bem. Portanto, a melhoria contínua é também algo que distingue esta casa. Outro assunto também é porque nós gostamos de premiar as pessoas que são boas e as pessoas que se esforçam e, exatamente, também premiamos os professores. Portanto, os professores que têm melhores práticas pedagógicas têm prémios. Portanto, essa é um dos aspectos. Portanto, a Nova, para além disso, também integra um conjunto de associações nacionais e internacionais nesta área de inovação pedagógica. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho que diz respeito à formação de quem ensina e de quem investiga nesta casa relativamente à integridade daquilo que é ensinado e também ao modo como vocês vão aprendendo hoje em dia, que é diferente de há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e são esses aspectos. Outra questão também que nos distingue é que esta casa, a Nova IMS, onde vocês estão agora, foi a primeira escola em Portugal, ok? Não foi só na Nova, nós somos 10 escolas, by the way. Foi a primeira escola em Portugal, continental e regiões autónomas, a adotar GenAI. Sabem o que é GenAI? Se eu disser ChatGPT, toda a gente sabe. Mas pronto, GenAI é o uso de modelos de linguagem generativa e foi a primeira escola em Portugal a adotar isto. Portanto, este tipo de ferramentas funcionam como um alavancador de aprendizagem e como um alavancador de ensino e como um alavancador na investigação. Quer dizer que esta escola já anda desde 2022-23, que foi o ano letivo quando o ChatGPT anunciou a sua entrada no mercado, em novembro de 22. Esta escola foi a primeira a adotar esta tecnologia. E isto é super importante. Porquê? Porque já contamos, quando vocês entrarem, e eu espero que entrem, quando vocês entrarem já contamos com 4 anos de experiência no uso de GenAI nas atividades de ensino e aprendizagem. Isto é algo muito importante. Nós formamos os professores, demos a tecnologia e vocês, como alunos desta casa, vão ter também acesso a essas ferramentas, aos modelos iguais aos pagos, mas de forma privada. Ou seja, vocês vão ter acesso a 5 modelos de GenAI para vos facilitar a aprendizagem. Facilitar a aprendizagem não é usar indiscriminadamente este tipo de ferramentas de forma a fazer, digamos assim, batota. Okay? É para vos ajudar a preparar-vos a vossa forma de raciocinar e de validação daquilo que a ferramenta diz errado, porque a ferramenta tem coisas erradas, não é? Toda a gente sabe isso, espero eu. E, portanto, há aqui uma questão que nós fazemos digamos assim, este tipo de práticas que nós costumamos normalmente validar e testar. Também na inovação pedagógica há professores aqui que vos vão ensinar a fazer AI, e já vão ouvir 2 deles, a fazer AI. Há outros que vos vão ensinar a usar o AI, aplicado a quê? Aplicado aos sistemas de informação, aplicados à gestão de dados, à ciência de dados e aplicados à gestão apoiada por dados, portanto, gestão de informação. O que quer dizer que nós hoje em dia não podemos esperar que quando vocês chegarem ao mercado de trabalho vão trabalhar da mesma forma como se trabalhava aqui há 4 anos atrás ou há 3 anos atrás, porque vão ter que saber usar como deve ser este tipo de modelos generativos de forma correta e adequada. E essa é uma das características que distingue esta escola. Portanto, não é uma escola que está a pensar vamos usar ou não vamos usar. Nós já usamos há 4 anos, ok? Há 3 anos, quando vocês entrarem vai ser o 4º ano. E eu espero que vocês... Espero ver-vos em setembro, não é? Em setembro, quando entrarem. Espero que vocês, como o nosso professor professor Miguel Neto, disse, espero que vocês, para além de gostarem deste dia, deste fim de tarde,
que fiquem com uma ideia do que é estudar na IMS, do que é este sentido vibrante que é estar nesta escola, e sejam muito bem-vindos. Enjoy! Obrigada. Sara. Obrigada, professora. Chamo então agora a professora Sara Ribeiro, que é a subdiretora para o ensino da Nova IMS. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem. Está uma tarde ótima, com muito calor. Espero que agora estejam todos confortáveis. O meu nome é Sara Ribeiro, como a Beatriz já me apresentou. Sou, neste momento, subdiretora para o ensino, mas comecei nesta escola a fazer um doutoramento e depois fiz parte do gabinete de apoio ao aluno. E tal como o professor Miguel Neto estava a dizer, nós queremos que vocês saibam que estamos cá todos para vos apoiar. Não só os professores, não só os diretores de curso, mas todos os serviços que fazem parte da Nova IMS e que cada um, exatamente na sua função, vai ajudar à vossa integração na escola. E agora, a minha primeira pergunta é para vocês. Vocês sabem há quantos anos a Nova IMS existe? Sim, mais ou menos. Nada. E para quantos alunos é que a escola foi pensada, sabem? Ouvi um número. Podem dizer mais alto, não há problema. 800. Muito menos. A escola foi fundada em 1989 para 90 alunos. Têm uma ideia de quantos alunos temos atualmente? Digam um número. Mais do que 2000. 4.300. 4.300 alunos. A escola foi projetada, portanto, o edifício, que não é este ali fora, foi projetada para 90 alunos e hoje em dia, entre as 8h30 da manhã e as 10h30 da noite, temos 4.300 alunos, não todos os dias, dependendo dos horários, mas a participar na escola. E eu já vos mostrei a solução da outra pergunta que eu tinha, que era quantos alunos e quantas nacionalidades estão representadas aqui. 104 países estão aqui, todos distribuídos. Temos alunos, cerca de 30% da nossa comunidade de alunos não é portuguesa, vem de fora, e esses 30% representam 104 nacionalidades de todos os continentes, e aqui estão representados. E por esta razão, não sei se sabem, as aulas serão em inglês. Está bem? As 3 licenciaturas serão oferecidas na língua inglesa, exatamente, porque quando entrarem, e vão entrar de certeza, terão aulas com alunos que ainda não falam português e, portanto, as aulas serão lecionadas em inglês. O professor Miguel Neto já falou deste slide e deste nosso lema, Data with Purpose, dados com propósito, que significa exatamente analisar, gerir, processar dados, exatamente para que a informação e o conhecimento que vamos extrair desses dados tenham valor, representem impacto na sociedade, nas organizações e na vida de todos. E este exatamente é o nosso lema de todos, quer nas licenciaturas, quer nos mestrados e também nos doutoramentos. No próximo slide, gostava de vos falar que a escola, como vocês sabem, vocês conhecem a escola, tanto é que vieram aqui ao nosso Open Day, é reconhecida já nacionalmente, mas não só. E também essa é a razão pela qual nós temos já 104 nacionalidades representadas nos nossos alunos. Nós temos reconhecimento internacional porque fazemos parte de rankings que avaliam as escolas, avaliam a qualidade das escolas e, portanto, listam as escolas de forma a aferir por essa lista, por esse ranking, a qualidade do ensino, a qualidade da investigação e por aí fora. E nós somos muito bons, aliás, não é muito bons, é excelente, neste ranking chamado QS Stars, onde nós recebemos em todas as categorias as 5 estrelas, e o máximo era de facto 5, portanto recebemos o máximo, e fomos classificados com 5 estrelas. Estamos ainda muito bem classificados num outro ranking, que se chama Edu Universal, onde temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
mestrados ou pós-graduações também muito bem classificadas e somos, pela 7ª edição consecutiva, o melhor mestrado do mundo na nossa área de raiz, que se chama Business Intelligence. Portanto, e eu espero que todos vocês entrem aqui na escola em setembro, vão estar numa escola onde um dos mestrados que aqui é oferecido é mesmo o melhor do mundo. E não somos nós que dizemos. É uma organização internacional que avalia os mestrados de vários países e que considerou exatamente este mestrado como o melhor do mundo. Ao mesmo tempo que os nossos professores ensinam, inovam, como a professora Manuela Aparício disse, ainda têm um bocadinho de tempo, que às vezes é muito grande, para investigar. Portanto, os nossos professores, e também temos investigadores e alunos que depois também se dedicam aos projetos, fazem inovação em várias áreas, portanto, investigação e desenvolvimento, em capacitação e também inovação, e ao todo temos estes projetos neste momento ativos, que trouxe um novo financiamento para a escola na ordem dos 8 milhões de euros, o que é bastante significativo, permite inovar, permite investigar e permite trazer novas abordagens exatamente para as aulas que depois os professores ensinam. Portanto, eu acho que já apresentei os grandes temas da escola, não falei da criação de valor, falei do ensino, falei da investigação. Todos estes projetos de investigação que vos falei também fazem parte de todos estes laboratórios que já existem na escola e, portanto, temos praticamente um laboratório por grande área de investigação. Todos eles incluem professores que também vos vão dar aulas e alunos e outros investigadores que não lecionam e que estão aqui todos representados. E queria-vos falar estes projetos que não são só nacionais, que não trabalham só com investigadores nacionais, muitos deles também trabalham em mobilidade, e esta mobilidade não se aplica só aos professores e aos investigadores, aplica-se também a vocês. Não sei se sabem, mas no último semestre das licenciaturas, no 6º, portanto no 2º semestre do 3º ano, há a possibilidade de realizarem esse semestre fora da escola, numa outra universidade, tanto na Europa como, pelo menos por agora, talvez quando cheguem ao 3º ano serão mais países fora da Europa, no Brasil, no Japão e na Coreia do Sul, exatamente porque a nova EMS estabeleceu protocolos com escolas destes diferentes países, exatamente para poder acolher alunos, e nesse sentido vocês podem realizar o último semestre da licenciatura, se assim o quiserem, numa destas geografias. Depois, olha, deixou de funcionar. Agora é que é. E depois queríamos dizer mais quando nós falamos que de facto nós vamos apoiar-vos e vamos ajudar-vos à vossa integração, queremos também dizer que não ter suporte financeiro para estudar não pode ser uma razão para a qual vocês não possam perseguir os vossos sonhos. E queríamos dizer que existem várias bolsas de apoio, tanto da DGES, agora IES, como bolsas dos Serviços de Ação Social, também da Reitoria, que estarão disponíveis para quem precisar de uma ajuda, exatamente para os que podem não viver em Lisboa. Quantos é que não vivem em Lisboa neste momento? Tantos. Norte do país, quem veio do norte? Centro. Bem-vinda. Bem-vindo também lá em cima. Sul. 2. Ilhas. Madeira. Veio alguém? Açores. Na última vez que tivemos com alunos de licenciatura, tivemos alunos das ilhas. Pronto, mas quem não está exatamente a viver em Lisboa pode ter apoio exatamente porque sabemos que esta adaptação e esta mobilização para Lisboa muitas vezes torna-se muito difícil devido aos custos que tal deslocação acarreta. Portanto, existem tanto bolsas de apoio social como bolsas de mérito. Se de facto tiverem muito boas notas, muito boas avaliações, podem depois ganhar um conjunto de prémios que temos à vossa disposição e que certamente vencerão de bolsas de mérito e de prémios de mérito associados. Eu gostava
Relativamente ao futuro, depois destes 3 anos que certamente mudarão as vossas vidas, vocês perguntam, e agora? Vou fazer gestão de informação, vou fazer sistemas, vou fazer ciência de dados, e o que é que me vai acontecer a seguir? Eu gostava só de vos mostrar, eu acho que estou a direcionar ao pontador, posso ir errado, só para verem aqui as diferentes empresas onde nós temos alunos e nós comprovamos, nós não trazíamos aqui os nomes das empresas se não tivéssemos comprovado esta informação. Isto é apenas uma pequena lista de empresas onde colegas ou futuros colegas vossos estão neste momento a trabalhar. Exatamente a gerir dados de empresas, a tomar decisões baseadas em dados, em construir os sistemas que suportam e que armazenam esses dados e a produzir, em cima desses dados, novos algoritmos, novos processos de aprendizagem de dados, exatamente para tomarem decisões mais acertadas. Falando do futuro, gostava só de vos mostrar que nós exatamente olhamos muito mais para o futuro. E como vos disse, quantos alunos é que tem a nossa escola neste momento? Ainda bem que estavam atentos. É que se nós crescemos mais um bocadinho fisicamente, o campus, tal como está, já não é o mais indicado. E, portanto, nós estamos a pensar no futuro e pensamos já no edifício novo, que não será aqui. Não sei se vocês já conseguem adivinhar mais ou menos onde será. Sabem? Será algures em Oeiras. E vou só vos mostrar assim num minuto a ideia que temos para o nosso edifício da nossa escola. Antes de passar o vídeo, porque depois vou passar à Beatriz, porque os professores coordenadores das licenciaturas também têm uma mensagem para vos passar. Quero desejar-vos a maior das sortes, muitas felicidades, que atinjam todos os vossos sonhos e, se isso incluir a nova IMS, saibam desde já que são muito bem-vindos. Até setembro. Gostaram do que vai ser o nosso futuro? Agora, para explicar um bocadinho sobre as nossas 3 licenciaturas e um bocadinho quais as suas diferenças, peço por favor ao professor Frederico Cruz Jesus, diretor de uma das licenciaturas de Gestão de Informação, que se junte. Olá a todos. Obrigado por estarem aqui. O meu nome é Frederico Jesus, eu sou professor aqui na Nova IMS e diretor da licenciatura em Gestão de Informação e vou, antes de passar aos meus colegas diretores de curso, fazer um pequeno enquadramento das 3 licenciaturas que agora temos. E vou dizer também que eu, todos os anos, tenho que acrescentar um, não é? Há 21 anos atrás, calma, não vou dizer que a LGI é a melhor licenciatura, vai ser só no final, mas eu entrei na Nova IMS em 2005 e gostei tanto da escola que acabei por nunca sair daqui. Fiz aqui a licenciatura, ao mestrado e o doutoramento, trabalhei em várias empresas durante 9 anos e depois fiquei aqui a tempo inteiro. Portanto, aquilo que eu vos vou dizer é, na prática, aquilo em que eu acredito, porque foi o que aconteceu comigo, e deixem-me dizer-vos que a escola é uma excelente escola e um excelente elevador ou potenciador para o vosso futuro. Quem é que quer
está mais ligado ou mais inclinado para a licenciatura em Sistemas de Informação? Sistemas e Tecnologias. Levantem o braço. Ok? Licenciatura em Ciência de Dados. Gestão de Informação. E as 3, ou mais do que uma? Ok. Qual é que é o denominador comum? Qual é que é a área de especialização da escola? Dados. Desde 1989 que a escola foi criada com o objetivo de dotar profissionais para usar dados na tomada de decisão. Em 1989. Hoje em dia todos nós falamos de AI, de ciência de dados, e o que não faltam aí são escolas que dizem que são especialistas em dados e analytics. Mas nós somos a única escola em Portugal, e a única que eu conheço na Europa, que o nosso foco são dados. Nós não somos uma escola de economia que agora quer apanhar o barco porque é atrativo dos dados, ou uma escola de contabilidade ou de finanças. Não, a nossa, desde o início, que o nosso ADN são dados. E porquê é que os dados são importantes? Bom, eu podia estar aqui, ninguém quer isso, eu também não, o resto do dia a falar sobre isto, mas vou-vos só dizer duas coisas. Nós hoje em dia, segundo o Fórum Económico Mundial, geramos tantos dados a cada 15 minutos como a humanidade demorou até ao final do ano de 2003. Se nós digitalizássemos, puséssemos num disco rígido gigante, tudo o que a humanidade produziu desde o início dos tempos até ao final do ano de 2003, é a mesma quantidade de dados que hoje em dia demoramos 15 minutos. E porquê? Porque tudo o que nós fazemos hoje em dia com tecnologia, que é tudo, gera dados. E esses dados podem ser utilizados para as nossas decisões pessoais, para as organizações, mas também para as decisões enquanto sociedade e enquanto políticas públicas. E desde quando os vossos pais passam um cartão Continente, quando estão a fazer compras no Continente ou no Pingo Doce, passa a publicidade. Quando vocês estão a utilizar redes sociais que não pagam, quem é que daqui tem TikTok? Ok. Todos vocês, isto não é novidade, toda a gente tem TikTok, mas vocês certamente, quando leram atentamente o acordo de licença do TikTok, viram que a forma como vocês estão a tocar no ecrã está a ser usada para ver qual é que é a vossa personalidade, as vossas dimensões de personalidade e como é que vocês estão a sentir. Portanto, por isso é que o TikTok passa a expressão gratuito, porque vocês pagam com os vossos dados. Netflix, tudo o que nós fazemos hoje em dia gera dados. E aquilo que vocês, independentemente da licenciatura que escolham, vão aprender na nova IMS enquanto alunos de licenciatura é focar-se num ponto específico do ciclo de vida de dados. Então vamos pensar, o que é o ciclo de vida de dados? Os dados nascem quando? Quando nós utilizamos tecnologia. Por exemplo, quando passamos um produto numa caixa de supermercado, e isso vai alimentar a base de dados transacionais, onde diz que aquela pessoa com aquele cartão, com aquele ID de cartão de cliente fez esta compra. A licenciatura em Sistemas e Tecnologias de Informação é a licenciatura que se foca no primeiro ciclo, no primeiro estágio de vida dos dados. Vai treinar pessoas que saibam, e o professor Vítor Santos vai explicar isto muito melhor que eu, mas desenvolver sistemas que capturam e armazenam os dados. É a licenciatura que é mais tecnológica no sentido de programação, desenvolvimento de software, gestão de bases de dados, Big Data, portanto é aquilo que hoje em dia se chama um Data Engineer. Depois, estes dados, quando são armazenados e geridos nas organizações, através de sistemas de base de dados, qual é que é o segundo estágio? Transformar dados em informação. É daqui que vem o nome gestão de informação, que em português não é um nome muito autoexplicativo, mas a ideia é que dados é algo em bruto, informação são dados tratados, limpos, dados de contexto, e depois existe a tomada de decisão, que é a ação em si. A segunda licenciatura, que é a licenciatura em Ciência de Dados, é a licenciatura mais analítica. Vocês vão aprender durante os 3 anos as técnicas mais avançadas que existem para transformar dados em informação. LLMs que estão na base de sistemas de Generative AI, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, text mining, deep learning, redes neuronais profundas. Portanto, é a licenciatura que é mais técnica do ponto de vista matemático, se assim quiserem dizer, ou de inteligência artificial, de aprendizagem máquina. O terceiro estágio é usar a informação na tomada de decisão. Essa é a licenciatura em Gestão de Informação. Ou seja, é uma licenciatura que é... digamos, 60%, 70% Data Science, 30%, 40% de gestão. É para aquelas pessoas que
querem ter know-how técnico, mas querem usar o output das análises na gestão em si das empresas. E, portanto, se quisermos, e a seguir vamos explicar com mais detalhe cada uma destas 3 licenciaturas, mas a licenciatura em Sistemas de Informação tipicamente tem como saída Data Engineer, é aquela que é mais tecnológica, que tem, e que tem uma componente forte, mas menos forte das 3 licenciaturas em Analytics. Depois temos a licenciatura em Ciência de Dados, que é claramente a que tem uma componente em Analytics mais forte, tem uma componente tecnológica média e tem menos peso da área da gestão tradicional. E depois temos a licenciatura e o output, a função, são Data Scientists. E na gestão da informação, que podemos chamar de Data Driven Management, é aquela que tem menos intensidade em termos tecnológicos de programação de sistemas, de software, média a nível de Analytics e mais forte em componente de gestão. E, honestamente, eu tirei a licenciatura em Gestão de Informação, mas qualquer uma delas não é uma questão de o que é que vocês vêm a fazer mais. Há pessoas que querem ser puramente técnicas, há pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento de software e de sistemas, há pessoas que querem trabalhar mais na área da gestão. Aqui, qualquer que seja a vossa decisão, presumo que para estarem aqui é porque reconhecem a importância dos dados, senão não estariam aqui, podiam estar na praia, não é? Tendo em conta o tempo que está, qualquer uma delas ficam bem servidos. E existe a possibilidade, no primeiro ano, existe muitas disciplinas em comum, vocês podem sempre fazer qualquer disciplina das outras 2 licenciaturas como optativa e até, eventualmente, começar numa e depois acabar noutra. Obrigado, eu vou agora passar a palavra ao professor Vítor Santos. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. Eu acho que isto foi uma excelente apresentação. Concordo totalmente com a maneira como colocaste as licenciaturas. Eu queria dizer, pronto, que, enfim, só temos aqui uma pequena divergência, porque realmente a LSTI é a melhor licenciatura. Portanto, fiquem já a saber. Digo isto imparcialmente, naturalmente, não é? Portanto, mas, de facto, qual é o perfil de saída da LSTI? É construir, porque no fundo, quando nós temos que tratar os dados, é preciso termos tecnologia para tratar os dados. E se não houver tecnologia, bom, no limite temos de tratar os dados à mão, coisa que ninguém quer, porque como aqui o professor Frederico estava a dizer, os dados estão a crescer gigantemente, portanto, acho que, e vão crescer ainda mais. Portanto, o que é a LSTI? É uma licenciatura com foco técnico. Nós estamos a mudá-la. O que está neste momento na LSTI, daqui a 2 anos, vai ser algo muito mais focado na inteligência artificial. Okay? Portanto, é assim que é o que vai acontecer. E porquê? Porque precisamente para cumprirmos a nossa missão em relação aos dados. Portanto, é natural que o número de cadeiras que neste momento existem, a inteligência artificial que multiplique por 3, que tudo mais seja focado na automação. E, portanto, eu acho que as pessoas que gostam de tecnologia, e agora queria só dizer aqui uma coisa, pegando aquilo que a Manuela disse, sobre Generative AI, notem que se vocês o que sabem fazer é usar muito bem Generative AI, coisa que nós apoiamos, bom, então se calhar vocês não vão ser muito competitivos em termos de emprego, porque qualquer pessoa que saiba usar muito bem Generative AI vai ter o vosso emprego. Então o ponto não é esse. O ponto é saber realmente de tecnologia e, by the way, saber usar Generative AI para implementar tecnologia mesmo à séria. E é isto que nós queremos fazer, é estas pessoas que nós queremos formar na LSTI. Pessoas que saibam usar todas as ferramentas. Nós queremos que vocês sejam os cromos de Generative AI, o mais que puderem, de Agentic AI, mas queremos que vocês saibam muito. E porquê? Porque se o que vocês souberem for só o que todos os outros sabem, meus caros, estão feitos, não é? Isto é mesmo, já são passados. E nós não queremos isso. Queria também dizer aqui uma outra coisa, que também, pegando aqui também no que disse a Manuela, e que também acho que perceberam aqui pelo Frederico e pelo que disse a Sara, nós somos uma família, nós somos uma escola em que nos apoiamos, todos somos amigos, pronto. Seja qual for a função que cada um de nós faça. Pronto, eu agora neste momento sou professor, mas sei lá, posso vir a ser outra coisa, seja o que todos os nossos colegas façam
nos serviços, desde a segurança até quem trabalha, por exemplo, nos serviços académicos, nos serviços financeiros, quem está a fazer a comunicação. Portanto, somos mesmo uma família, somos amigos e somos amigos dos nossos estudantes. Temos uma relação com eles de percebermos que o sucesso, isto não é aquela coisa daquele professor que falava, como eu tive quando estudei, não é? Outros tempos, que falava connosco, a cá do CIM, sabia tudo e não sei o quê. E pronto, havia lá, nós éramos ali os desgraçados alunos ignorantes. Isso já não há nenhum professor que saiba tudo, ok? Também não há nenhum aluno que saiba tudo, já agora, só para terem uma ideia da coisa. Portanto, é nesta... temos que trabalhar uns com os outros e com amizade e com respeito, com cordialidade. E eu acho que para além de sermos, digo eu imparcialmente também, a melhor escola de ciência de dados do país e, quem sabe, se calhar até da Europa, também somos, na minha perspectiva, acho eu, das escolas em que eu tive, a escola com melhor ambiente, com melhores valores. Somos uma escola em que somos todos amigos uns dos outros. As pessoas não fecham, não precisam estar a marcar para falar com nenhum professor, portanto, podem abordar o professor no meio do corredor. Mesmo que ele, às vezes, mesmo ele, se estiver completamente à rasca com o tempo, ele mesmo assim é capaz de parar para falar com vocês, para vos ajudar. E, portanto, se é isto que vocês procuram, então acho que devem mesmo candidatar-se à nossa escola, se gostam deste tipo de relação com as pessoas. E, em particular, se vocês têm aquele bichinho da tecnologia, notem que, pronto, há quem não tenha. Não percebo bem porque é que não tenha, mas pronto, também não quer saber. Mas não consigo perceber porque é que o pessoal não gosta de tecnologia. Mas há uns que não gostam. Mas realmente vocês gostam de tecnologia, então a LSTI é mesmo a candidatura certa para vocês. E não se esqueçam que as licenciaturas estão sempre a evoluir. Todas, não é só a LSTI, também as outras licenciaturas. Portanto, nós estamos sempre a fazer evoluir as licenciaturas, mas não é porque nós achamos, não sei o quê, é fazendo evoluir, ouvindo as pessoas, falando com as pessoas, falando com as empresas, falando com os estudantes, e é assim que nós funcionamos. E, portanto, eu espero que, se vocês tiverem a mesma ideia de sintonia, então que nos escolham. E eu agora, acho que mais do que estar eu aqui a falar, não é? Que o melhor é falar pessoas com mais conhecimento de causa. Portanto, suponho que temos aqui a testemunho de um estudante, não é? Antigo estudante ou atual estudante? Antigo. Sim, senhor. Obrigada, professor. Como o professor disse muito bem, uma vez já tendo ouvido aqui o parecer nada tendencioso do professor sobre esta licenciatura, vamos ouvir um antigo aluno, pelo que peço ao Denis para se juntar aqui connosco. Aqui tens. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Denis e eu não sou um aluno assim tão antigo, ok? Tenho só 25 anos de idade. Acabei de entrar no mercado de trabalho. Acabei não, mas há 2 anos. E, ao contrário dos professores, eu não estou a ser pago para estar aqui, por isso... Vamos ver se isso muda até ao final da apresentação, mas eu vou tentar ser honesto e transparente com vocês todos e partilhar aquilo que eu considero que sejam pontos muito atrativos da faculdade em si, dos cursos. Aliás, isso para já é um ponto muito atrativo, que é que, como vocês veem, os professores não estão a tentar competir, tirando verbalmente, sobre qual é que é o melhor curso. Não é, eu dou história e história é o que importa, eu dou matemática e matemática é o que importa. Não. Nós percebemos que o ciclo de dados acontece, vai de A a Z, e nós somos só uma parte desse A a Z, ou seja, somos A, B, C, mas trabalhamos todos nisso e as outras partes não podem acontecer sem uma parte prévia ou futura. Eu, como se calhar muitos de vocês, era um miudinho e estava na secundária e vieram fazer uma apresentação sobre a nova IMS. Eu na altura nem sequer sabia o que era. Estava em economia e pensava ou planeava ir para a SBE. Era um grande erro e ainda bem que não aconteceu.
Na altura quem falou era uma senhora chamada Mara e tinha uma apresentação assim um pouco parecida ao slide que o professor Frederico mostrou sobre a quantidade de dados que existem hoje em dia e o que é que se faz com eles. E deixou-me chocado porque nunca esperei interessar-me por tal coisa e percebi que se eu não seguisse este caminho, e isto não é uma ameaça para vocês, podem seguir o caminho que quiserem, mas ia ficar a perder. Ia ficar a perder por vários motivos e vou tocar em alguns mais pessoais um pouco mais à frente. Se me tiver a ascender, cortem-me se faz favor o som. Mas profissionalmente é literalmente o petróleo atual, o ouro atual, e não podemos falar no que seja sem ser tecnologia, mas aquilo que a tecnologia cria, que são dados. Então, integrei em sistemas, que é o melhor curso, sem dúvida nenhuma, e acho que o professor Frederico também colocou uma questão muito boa, que é, vocês entram em sistemas, ou em ciência de dados, ou em gestão de informação, mas no primeiro ano as cadeiras, ou grande parte das cadeiras são as mesmas, e acho que até ao final, mas não sei se ainda é assim, podem mudar de curso. Isso é excelente, porque têm um tempo para assimilar as coisas, há muita coisa nova e muita coisa para aprender, por isso pode deixar-vos um pouco assustados, mas tenham calma, não é preciso ficarem a sentir a pressão. E podem mudar e podem ir para uma área que achem que é mais a vossa praia. Também podem fazer isto no mestrado, acho que pronto, não estamos a apresentar os mestrados, mas eu, por exemplo, fiz esse caminho e penso que seja uma boa escolha também. Então, integrei em sistemas e o curso em si eu acho que, como o professor Vítor disse, faz um excelente trabalho em ensinar-nos sobre tecnologia. Tocamos em muitas ferramentas e eu podia estar a enumerá-las, mas como já viram, estamos sempre a inovar aqui e as ferramentas mudam anualmente, diariamente, e aquilo que eu aprendi se calhar não vai ser aquilo que vocês aprenderam, por isso acho que é escusado mencionar tudo, mas vão aprender línguas de programação, bases de dados, ferramentas de trabalho de dados, que são coisas diferentes, e isso vai permitir-vos, ou vai-vos dar um leque de coisas em que já ouviram falar, que é muito importante. É uma base que, para o mundo do trabalho, vai-vos fazer muita falta. E eu acho que isso não há em qualquer outro lado sem ser aqui. Dito isso, a faculdade não é só escola, não é só estudar, e aquilo que vos posso dizer da minha experiência é que fiz parte da Associação de Estudantes, estive na praxe com o Hugo também, que está aqui, que vai falar com vocês já a seguir. E o que nós dizemos sobre isto ser uma comunidade e ser uma família, pronto, não é relacionada por sangue, claro, mas é mesmo verdade. E a faculdade, ou o número de alunos admitido todos os anos é curto, é pequeno, mas é por uma razão muito boa, e é o valor está aqui, então nós não devíamos querer, isto sendo um pouco egoísta, partilhá-lo com o mundo, senão nós perdemos o nosso valor, não é? E é por isso que eu acho que, desde que eu cá tive e desde que a escola foi criada, que são sempre admitidos poucos alunos. Isto não é para dizer que a faculdade é competitiva, de todo, toda a gente se ajuda e, por ser tão pequena, lá está, nós falamos em todos os cursos ao mesmo tempo, competimos uns com os outros no corredor sobre quem é que é o melhor. A praxe é dada para todos os cursos ao mesmo tempo, não é só, temos aqui enfermagem contra direito. Não, é tudo ao mesmo tempo. E por isso eu acho que vocês vão conhecer as caras uns dos outros se entrarem, vão conhecer as caras dos professores, dos funcionários, e não é uma família, mas é uma comunidade muito dinâmica e acolhedora. Em termos de praxe, se for algo que vos interessa, também é muito fixe, ou pelo menos eu sugiro que experimentem, porque isso acho que faz parte do espírito da nova IMS. Não a praxe em si, mas o experimentar. O ter uma mente aberta, vão conhecer muitas pessoas aqui de vários backgrounds. Eu próprio, por exemplo, sou romeno, e pronto, como viram, 30% da comunidade, principalmente a mestrado, se calhar é internacional, mas na licenciatura também acontece, e o inglês é outra grande vantagem que vão ter que aprender, mas mesmo que não saibam, os professores ajudam a explicar.
mas claro, este mundo faz-se em inglês, trabalha-se em inglês com as ferramentas, por isso é muito importante. Mas não era aí que eu queria chegar. A mente aberta. A mente aberta tem a ver com esta inovação pedagógica de que já falámos, que é estar sempre a mudar coisas, estar sempre a tentar melhorar, e não só melhorar, mas também perceber o que é que estamos a fazer mal. E eu acho que é isso que a faculdade nos deve ensinar. Não é só aprender ou ser o suprassumo da técnica de tudo, ou ser a pessoa mais social. Não, é só abrir horizontes e perceber, ou ensinar-nos mais um bocadinho sobre o impacto que queremos ter na vida, na nossa vida, na vida dos outros e profissionalmente no impacto que queremos ter no mundo. Esse impacto é muito visível pelas empresas que vocês viram aqui atrás. Acho que também seria um exercício giro para o próximo Open Day, ver onde é que as pessoas estão, porque garanto-vos que 10%, 15% dos alunos estão fora pela Europa, pelo mundo, e têm um impacto muito positivo em várias indústrias, como vocês viram, desde a banca, que é o meu caso, e até, não sei, telecomunicações, e agora não me lembro de FIFA, Nike, pronto, têm muitos estilos de empresas diferentes e vão conseguir criar valor em todas porque são poucos e não há muita gente que sabe fazer isto. Esse é um dos selling points maiores aqui, acho eu. Sobre a minha experiência profissional, e acho que isso é verdadeiro para todos, mas o Martim e o Hugo já vos vão dizer mais sobre isso também. Eu não vou dizer que é fácil, mas é muito agilizado. Eu via colegas meus de outros cursos, que não vou dizer quais é que são, mas que demoravam semanas a ter mais uma entrevista ou a ter feedback de uma entrevista que tiveram, e aqui isso não é verdade. Esta semana já fui contactado para 2 entrevistas. Eu nem sequer estou à procura de trabalho, estou contente onde estou, mas é a realidade em que estamos inseridos, que é, nós somos mesmo valiosos. E não digo isto só de passagem ou para vos vender o curso, lá está. Ainda não recebi a notificação, por isso acho que não entrou dinheiro nenhum na conta. Mas somos mesmo diferenciados e acho que vocês vão perceber isso se entrarem. Se não entrarem também, boa sorte e desejo-vos o maior sucesso. Mas acho que já acabou, por isso, pronto. Aproveitem. Obrigada, Denis, pelo longo testemunho que nos deste. Muito obrigada. Peço então agora ao professor Mauro Castelli, diretor da Licenciatura de Ciência de Dados, para dar a sua intervenção. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela vossa presença. Como podem perceber, eu sou outro exemplo das diferentes nacionalidades que existem aqui na Nova IMS. Também queria dar uma perspectiva diferente comparativamente com aquela que deu o meu colega, o professor Frederico, no sentido que eu tirei o meu doutoramento em Itália, tirei uma segunda parte do doutoramento na Irlanda, trabalhei o anno, não sei se posso dizer, na concorrência no Istituto Superior Técnico, no meu pós-doutoramento. Depois, eu sou uma pessoa que gosta de mudar, quando não gosto de um sítio, gosto de sair. Depois cheguei finalmente aqui na Nova IMS e agora já são alguns anos, mais que 10 anos que estou cá, então isso significa que é um bom sítio para estudar, para trabalhar. Temos uma comunidade excelente, colegas simpáticos, colegas mais ou menos simpáticas. Então é um sítio muito bom. Existe este sentido de comunidade que não é assim tão fácil de encontrar em escolas, em universidades maiores, e acho que isso é uma componente muito importante, sobretudo para alguém que vive fora de Lisboa. Inicialmente pode ser um pouco complicado o impacto com a realidade universitária, mas aqui acho que vão encontrar todas as condições para conseguir, para aprender coisas que são hoje em dia fundamentais, dados, tecnologias, algoritmos, etc.
Agora, vou gastar só 2 minutos para apresentar brevemente a licenciatura em Ciência de Dados. O objetivo principal desta licenciatura é conseguir extrair informações úteis e relevantes a partir dos dados. Como o professor Frederico estava a referir alguns minutos atrás, hoje em dia vivemos numa realidade, num mundo em que estamos constantemente a criar dados, mas a grande dificuldade não é extrair dados, ok? A grande dificuldade é extrair uma informação útil a partir deste grande conjunto de dados. E isso basicamente é o grande objetivo desta licenciatura. Aqui vamos aprender a criar modelos de machine learning, de inteligência artificial, em termos mais gerais, para perceber o que é que aconteceu no passado, por que alguma coisa aconteceu e, sobretudo, fazer previsões relativamente ao futuro. O que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, numa dada realidade, relativamente a um dado conjunto de dados, qual será o comportamento de uma pessoa, qual será o volume de venda de uma dada empresa. Okay? Ou seja, o nosso objetivo é exatamente esse, construir modelos que permitem tomar as decisões mais apropriadas para diferentes negócios, diferentes problemas. Se posso utilizar uma metáfora, basicamente podem ver os dados como os ingredientes. Okay? Vamos imaginar que temos água, farinha, tomate, mozzarella. Okay? Agora aqui vamos aprender como preparar a pizza. Okay? Resumindo, com uma metáfora, esse é o grande objetivo dessa licenciatura. Qualquer tipo de licenciatura que vocês vão escolher, ciência de dados, gestão, sistemas, com certeza vão encontrar professores que vão ser sempre disponíveis e cada uma da licenciatura tem as próprias características, tem as próprias diferenças, mas tenho certeza que qualquer será a vossa escolha, vão ficar contentes, vão aprender alguma coisa que será útil e fundamental para encontrar um trabalho, para ser competitivos no mundo do trabalho e, após estes 3 anos, tenho certeza que vão concluir a licenciatura e dizer, bem, 3 anos atrás tomei a decisão certa para o meu futuro. Obrigado pela vossa atenção e boa sorte para o vosso futuro. Muito obrigada, professor Mauro. Mais uma vez, já tendo ouvido o professor da licenciatura, vamos então ouvir um dos nossos antigos alunos, neste caso, Martim. Olá a todos, bem-vindos a estarem cá. Tenho-vos a dizer que vocês têm muita sorte, porque eu entrei nesta faculdade há 4 anos atrás, na primeira fornada de licenciatura de Ciência de Dados, e não tinha aqui ninguém para me dizer pelo que é que passaram, e vocês tirem-me aqui hoje. Não sou a melhor opção, mas é alguém. Portanto, eu posso explicar a minha experiência e posso-vos dizer que foram os três dos melhores anos que eu tive da minha vida. Conheci aqui pessoas incríveis, professores incríveis, docentes incríveis que estavam sempre dispostos a ajudar-me e, tal como já foi dito muitas vezes, a potencializar aquilo que eu podia chegar e almejar. Hoje em dia, eu sou Data Engineer na Mercedes-Benz I.O. E, como podem ver, eu tirei Ciência de Dados e sou Data Engineer. E isto é outro ponto forte desta faculdade. Apesar de ter tirado Ciência de Dados, estou perfeitamente capaz de ser um Data Engineer, tal como eu posso ser um Data Scientist, um Data Analyst. Fui preparado para isso. Mais coisas que vos posso falar aqui da faculdade. Todas as cadeiras foram pensadas ao detalhe. Há um plano por semestre. Começamos todos no mesmo patamar. Temos todos as mesmas cadeiras e assim que passamos para o segundo semestre temos cadeiras mais específicas para o nosso curso. Portanto, se não gostarem do que estão a fazer no primeiro semestre, troquem. Se não gostarem, também vão estar perfeitamente capazes, tal como eu estou, a ser um Data Engineer. Eu vou tentar ser um bocadinho mais breve porque nós estamos um bocado apertados de tempo. O que é que eu vos posso dizer mais? Como Data Engineer, posso-vos dizer que passo o dia inteiro enfiado em casa a trabalhar e no computador com pipelines, com escrever código. E uma coisa muito boa sobre o código, eu não sabia programar. Eu vim para cá sem saber escrever uma única linha de código e os professores cá são excelentes, compreensivos e tivemos cadeiras a explicar-nos tudo do início ao fim de como escrever uma linha de código. Hoje em dia isto pode parecer parvo, pedem ao ChatGPT, escreve-me aqui, cria-me aqui um website.
há 4 anos não havia isso, era complicado. Portanto, acho que vão safar muito bem. Hoje em dia, cada vez mais com as ferramentas que têm, utilizem-as para também perceber, não só para fazer sem qualquer sentido crítico. Isso é uma coisa que esta faculdade também nos ajuda bastante, é desenvolver um sentido crítico, podemos dizer, acima da média. Porque, como já os professores disseram, esta faculdade existe desde 1989. Eu ponderei ir para uma licenciatura em Ciências de Dados noutra faculdade, mas o facto desta faculdade já ser focada também para dados há muitas mais décadas, ter vindo para cá, até mesmo tendo sido o primeiro ano, foi um fator muito importante e acho que vão estar, vou voltar a dizer, preparados para o mundo do trabalho assim que saírem daqui. E se tiver alguma questão sobre Ciências de Dados, podem vir falar comigo, podem mandar mensagem no LinkedIn, no Insta, Martim Serra, onde encontrar. E é isso, não me vou alongar muito mais. Obrigada. O pointer. Muito obrigada, Martim. Quem quiser seguir o Martim no Insta, pelos vistos, ele está disponível, portanto sigam. Passamos então novamente ao professor Frederico, agora para falar sobre a licenciatura da qual é diretor. Outra vez. Não sei se sabem, o meu nome é Frederico, eu sou... não? Bem. Bem, então, relativamente à licenciatura em Gestão de Informação, só falando um bocadinho dos ingredientes, o professor Mauro estava a falar dos ingredientes da licenciatura em Data Science, esqueceu-se de referir o ananás e a banana, que, como toda a gente sabe, são os ingredientes mais importantes numa pizza. Isto é uma private joke, porque o professor Mauro é italiano, eu acho que se eu comesse uma pizza de ananás à frente dele, ele me deixava... Fazia-me unfriend no Insta, se nós eventualmente formos amigos. Bom, deixem-me dizer algumas coisas. A licenciatura em Gestão de Informação lá está, tem uma componente em Data Science e tem uma componente em Gestão. Que unidades curriculares é que vocês, nesta licenciatura, vão ter? As tradicionais matemáticas, estatística, álgebra linear, tem algumas unidades curriculares de aprendizagem máquina, métodos... algoritmos para otimização, análise de dados, mas, portanto, disciplinas técnicas na área da ciência de dados e depois são complementadas com disciplinas da área da gestão. Gestão de processos de negócio, economia, marketing, gestão operacional e controlling. Portanto, é uma mistura entre a ciência tradicional e a ciência de dados. A nível de saídas profissionais, data analyst, analista de negócios, especialista em ciência de dados aplicada à gestão, áreas de marketing analítico, especialista em sistemas de apoio à decisão, gestores de processo de negócio, o Hugo vai falar a seguir, foi uma área onde ele trabalha. Qualquer que seja a licenciatura, dados é o futuro. E como alguns colegas e ex-alunos referiram, a licenciatura é uma escolha que vos vai focar uma destas 3 licenciaturas num estágio do ciclo de vida de dados, mas vocês facilmente podem ir para outros. Algo que acho que não foi referido, mas vou referir. Segundo o estudo auditório independente da Universidade Nova, ou seja, não é a Nova IMS, é a Universidade Nova de Lisboa, a empregabilidade das nossas licenciaturas é de 100%. Na verdade, o ano passado acho que houve alguém que quis tirar um ano sabático, se calhar por causa depois de ter passado aqui 3 anos um bocadinho mais difíceis, e acho que os últimos dados são 98% ou 99%. E nós somos, de toda a Universidade Nova de Lisboa, os nossos licenciados são aqueles que têm um rendimento líquido mensal mais alto. Ou seja, isto não é de uma licenciatura só, são das 3. E isto, mais uma vez, é porque a área da escola e, consequentemente, das licenciaturas é uma área que certamente tem futuro, tem procura e há muito mais procura de pessoas que saibam trabalhar com dados, tecnologia, inteligência artificial generativa e agêntica do que escolas e do que pessoas todos os anos a graduarem-se. Há bocado a nossa licenciatura em Ciência de Dados abriu há 4 anos, havia outra em Lisboa, e no primeiro ano a nota do último colocado foi 4 pontos superior àquela que já existia em Lisboa há muito tempo. Isto acontece porquê? Porque Escola de Ciência de Dados há uma que é a Nova IMS. Obrigado a todos, espero que tenham o resto de um bom dia e agora passo a palavra ao Hugo, ou à Beatriz para passar ao Hugo. Então vamos já diretamente para o Hugo, vá.
Obrigado. Portanto, eu sou o Hugo Dias, tenho 25 anos. Eu sou alumni de, não sei se diz o ano de início ou de fim, mas comecei em 2019, portanto, pré-ChatGPT. Eu tive de estudar, tive de ler a documentação toda de código, mas pronto, aqui estamos. Eu vou dividir o meu discurso em 3 partes: o antes, o durante e o depois, ok? O antes, eu fiz Ciências com GD no secundário. Eu não sabia o que eu queria fazer até o 11º, até que a equipa de marketing da Nova IMS 2018 fez um trabalho excelente. Data is the new oil. E eu fui pesquisar o que é isto, Data is the new oil. E eu cheguei à conclusão que, com o andar do tempo, nós íamos ter mais dados e era preciso mais pessoal qualificado para trabalhar esses dados. Pronto, chegando à Nova IMS, eu fiz gestão de informação e foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É importante realçar que eu não sabia nada de código, nada, eu só sabia que queria fazer aquilo porque é o futuro, mais nada. E os professores montaram o currículo de forma que percebessem tudo no 3º ano. Porque no 1º ano estão perdidos, é muita coisa, é muita informação. No 2º ano vai-se encaixando, ok, aquela cadeira que fiz no 1º semestre já faz sentido aqui, mas no 3º ano percebem tudo. E tudo que eu aprendi durante a licenciatura eu aplico até hoje no meu trabalho. Passo para depois. Acabada a licenciatura, eu já tinha propostas de trabalho. Aliás, antes sequer de acabar a licenciatura, de tanta procura que existia. Eu tive o contrato assinado antes de acabar a licenciatura. Pronto. E até hoje, como o Denis diz, há muitas propostas, há sempre recrutadores de grandes empresas a mandarem-nos mensagem porque estão interessados. O meu conselho é, não estou a falar do meu curso, estou a falar da universidade. Esta é a melhor faculdade do país. Eu tenho amigos que estudaram no técnico, na SBE, etc. E quando eles vêm cá, eles sentem que a energia é diferente. Quando os professores falam de comunidade, é porque a maior parte dos nossos projetos, das nossas cadeiras, é em grupo. Ou seja, nós somos obrigados a colaborar com pessoas diferentes, de países diferentes, e quando chegamos ao mundo de trabalho já estamos habituados. Não é um choque. O meu primeiro dia de trabalho, não vou dizer que já sabia fazer as coisas, mas senti uma vontade que eu acho que as pessoas de outros cursos não sentiriam. Pronto. Se tiverem mais perguntas, eu vou estar lá fora para o coquetel, acho que foi isso o prometido. Vou estar lá fora para o coquetel e para uma sandes marota, então se quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. E podem me seguir no LinkedIn também, Hugo Dias, Instagram, tudo. E pronto, é isso. É um prazer conhecer-vos a todos. Muito obrigada, Hugo. Como veem, eles só vêm porque há comida. Agora, explicar-vos aqui um bocadinho das nossas condições de acesso. Esta informação, obviamente, está pública, conseguem consultá-la no nosso website. Conseguem ver aqui as notas do ano passado, isto foi relativamente às notas de entrada do ano letivo 25-26. Temos aqui a nota do último colocado em cada uma das fases, em cada um dos cursos. Podem pensar que as médias estão um bocadinho mais baixas, é verdade, em comparação aos anos anteriores, as médias baixaram um bocadinho. Isto tem muito a ver com o facto de matemática ter passado a ser uma das provas de ingresso obrigatórias, o que levou a que houvesse esta quebra nas notas. Contudo, não é 100% representativo. Isto é a nota do último colocado, o que não quer dizer que seja a média, ok? Portanto, é de salientar isto, que, por exemplo, na licenciatura de Sistemas e Tecnologia de Informação, que claramente apresenta-se como sendo a mais baixa, não significa que seja a média. Muito pelo contrário. Os alunos, a maior parte deles, entrou com médias superiores, à volta dos 14, 15 valores, mas houve quem tivesse tido receio e que não se tivesse candidatado porque as médias efetivamente eram muito altas. Houve alguns que tentaram arriscar e que conseguiram, e é por isso que é este valor. Dar aqui também nota das provas de ingresso. Mais uma vez. Queres? Sim, claro. Isto não estava no script, só uma questão que é, a Beatriz referiu isto, que é isto com 99% de certeza não vai voltar a acontecer. Ou seja, a Beatriz referiu só que houve aqui uma tempestade perfeita, que foi, mudou o exame. A prova de ingresso passou a ser obrigatória em matemática, houve uma série de alterações no acesso ao ensino superior e, se repararem, na segunda fase, o último colocado já voltou para valores muito mais
próximos daquilo que é o nosso histórico, que é sempre 17, 18, 19. Ou seja, o que aconteceu foi, o ano passado, muito pouca gente candidatou porque pensava, não vale a pena porque o último colocado é sempre 17, 18. Ou seja, eu apostaria que será provavelmente muito mais próximo disto e isto até está bastante otimista ou pessimista, consoante queiram ver, do que está aqui. Só este pequeno reforço. Desculpa. Obrigada, professor. Continuando aqui nas provas de ingresso, mais uma vez também repetindo o que o professor Frederico estava a dizer, e tem toda a razão, além do facto de ter sido adicionada a prova de matemática, também a fórmula de candidatura foi alterada. Antigamente não era 50-50, era 60-40, pronto, exatamente. No ano passado mudou para 50-50 e assim irá se manter. Portanto, mais uma vez, esta informação é pública, está no website, portanto podem consultar a qualquer altura e nós também estamos sempre disponíveis para prestar qualquer esclarecimento. Passando à frente, chamo então prémios? Pois, prémios. Prémios é importante. Os prémios são relativamente... como podem imaginar, nós gostamos que os nossos alunos sejam sempre bem-sucedidos e nada melhor de ter aqui algum incentivo. Portanto, temos vários prémios que são disponibilizados ao longo do percurso académico. Alguns deles são referentes às notas de final de cada ano de licenciatura, em que podem, por exemplo, ficar com a propina paga, que é algo que certamente acharão simpático e os pais também. E tem também alguns prémios para melhores alunos, os melhores alunos finalistas. Mais uma vez, isto é informação que também é pública. Aconselho que vejam, porque é sempre interessante ver aquilo que podem ganhar com o vosso esforço. Pronto, aqui estava a informação relativamente ao valor dos prémios e relativamente às médias, portanto, médias iguais ou superiores a 16,5 podem ganhar este prémio. Este dos 3.000 euros, em particular, é apenas aplicado aos alunos que, uma vez terminando a licenciatura, pretendam passar para mestrado na nova IMS. Isto é sensivelmente metade do valor do mestrado. Fica logo pago pela nova IMS. Agora sim, passamos ao Miguel Marques, que de certeza vai ser muito mais interessante que eu. Bem, boa tarde a todos. Como está ali escrito, eu sou o atual presidente da nova IMS-SU. Sublinho o atual porque hoje estão a decorrer eleições, por isso hoje vai ser a minha última aparição enquanto presidente. Por isso também é um momento muito especial e agradeço mais uma vez a vossa presença. Espero que estejam a gostar aqui da tarde e obrigado por abdicarem de uma tão boa tarde de, por exemplo, ir à praia ou fazer alguma coisa se não estar aqui neste auditório, mas eu prometo que vou ser breve. Já estive no vosso lugar, este é o meu 5º Open Day. Vim ao Open Day antes de entrar aqui para a nova IMS em 2022 e por isso sei o que é estar na vossa pele, compreendo alguns medos ou indecisão que vocês tenham e tenho a certeza que muitos de vocês, pelo menos como foi o meu caso, vão sair daqui e vão pensar de certeza que eu quero ir para a nova IMS, porque lá está, foi o meu caso, eu estava indeciso entre vir para a nova IMS ou outra faculdade, mal acabou o dia eu pensei, bem, olha, tenho a vida bastante facilitada, nem tenho que pensar e aqui estou. Passado 4 anos, estou agora em mestrado, tirei, fazendo aqui um pequeno à parte, tirei a melhor licenciatura da nova EMS, que foi Gestão de Informação, e continuo aqui em mestrado e venho aqui dar o meu testemunho da vida académica, exatamente, e do papel que a nova EMS-SU tem na vida académica. Não se preocupem, no que toca a núcleos e a clubes na nova EMS não tem só a associação de estudantes. Vocês depois lá fora vão ter a oportunidade de ter um contacto mais próximo e de conhecer melhor os outros clubes que a nossa faculdade oferece. Mas pronto, falando aqui na nova IMS-SU, a nossa querida Associação de Estudantes, nós, como o Denis disse, e já me facilitou bastante o trabalho, temos uma vida académica bastante dinâmica. Ou seja, para além do ensino de excelência, claro, vocês, óbvio que vão ter o vosso tempo para aprender, para ir às aulas, mas acreditem que se vocês realmente quiserem e se for mesmo do vosso interesse, vocês nunca vão estar parados, assim digamos, vão sempre ter atividades para fazer, sítios para conviver e a nova IMS-SU tenta proporcionar
várias atividades, seja no âmbito do desporto, sejam atividades mais pedagógicas, com oportunidades para terem contacto com empresas, sejam oportunidades para conhecerem melhor os laboratórios que há na nova EMS e, claro, por último, mas não menos importante, as atividades mais recreativas, que normalmente são as que vocês mais gostam. Pronto, acho que a vida académica está sempre de braço dado com o ambiente da nova EMS, a comunidade, o ambiente acolhedor que vocês têm ouvido falar aqui ao longo da apresentação. Também não os vou amassar muito com isso, porque, acima de tudo, melhor do que ouvir falar sobre isso, acho que vocês vão sentir e acho que, pelo menos espero que já tenham sentido esse ambiente acolhedor, seja aqui na apresentação, seja já do contacto que tiveram com os nossos alunos. Por isso, no que toca à vida académica, quando vocês entrarem aqui em setembro, eu sei que muitos de vocês vão entrar, espero ver-vos cá, já não vou ser presidente, mas espero ver-vos cá, aproveitar. E digo-vos que estes 3 anos, ou se quiserem ficar mais tempo, estou sempre à vontade, vão ser mesmo os melhores anos da vossa vida e vão ser 3 anos muito, muito intensos, acreditem, e vão passar muito, muito rápido. A Associação de Estudantes vai estar sempre cá para vos apoiar em tudo o que vocês precisarem. Para mim é tudo e peço só que aproveitem mesmo a tarde e, em vez de me ouvirem falar, vão falar com os nossos alunos que vão estar convosco já daqui a bocadinho, perguntem-lhes histórias, perguntem o que é que acham das funcionárias do bar, o que é que acham dos professores. Acreditem que vão sentir um carinho na voz deles, onde não vão ouvir em mais nenhuma faculdade aqui de Lisboa nem do país. E é isso, da minha parte é tudo, espero ver-vos em setembro e aproveitem o resto da tarde. Ficas aqui. Só para deixar aqui também um aviso, um convite. Nos dias de 30 de junho a 2 de julho vamos ter o Summer Bootcamp. O Summer Bootcamp não é nada mais, nada menos do que uns dias preparados para vos receber, para vocês ficarem a conhecer um bocadinho mais de perto, efetivamente, o que são as nossas licenciaturas, aprender um bocadinho de programação, ter alguns workshops, ter noção daquilo que vão fazer se vierem a ser nossos alunos. Portanto, se tiverem a oportunidade, é algo que aconselho vivamente. Tem aqui um QR Code para fazerem a inscrição, para também saberem mais informações. Portanto, se tiverem interesse, por favor, não deixem de ver. Esta informação também está no website, portanto, a qualquer altura também têm acesso a ela, ou então também contactando diretamente com a nova IMS, teremos sempre todo o gosto em vos ajudar.